O irmão Diego está convidando as crianças para vir à frente, ele quer ficar com as crianças. Mesmo assim, a gente vai para a doutrina direto, porque o irmão Diego vai só improvisar lá com eles. As crianças podem vir. Não se preocupem não, o Diego tem... já ia dizer, o Diego tem experiência com criança, viu? Sabe contar a história. As crianças podem vir. Pronto, estão todos aqui? É aqui, ó. Ele está indo embora. Tchau. Não sei por que, Ginazinho, que ele está achando que é ali. É aqui, ó. É aqui. Isso. Pronto. Vamos orar então, né? Vamos orar. Irmã Antônia, por favor, ore aqui pelo Diego e pelas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, que está no céu, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. E nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Agora nós te apresentamos essas crianças nas Tuas mãos, Paizinho querido. Abençoa cada um deles. Seja com o Diego, Pai, que o Senhor venha estar dando a ele palavra para passar para essas crianças. Toma, Paizinho querido, essas crianças nas Tuas mãos. Que eles venham crescer, Paizinho querido, na Tua graça. Que o Senhor esteja protegendo grandemente a vida deles, restaurando a saúde daqueles que tiverem enfermos, Senhor, como o Samuel, Senhor, seja com ele, abençoa a vida dele, cuida dele, da família dele, toda a família dessas crianças. Abençoa grandemente, Paizinho querido, onde eles estão, na escola, em casa, que o Senhor esteja protegendo. Guarda, Paizinho querido, todos eles, em nome santo de Jesus, amém. Muito bem, então, Juízes capítulo 6, a partir do verso 33. Como a gente vai ver um texto muito extenso, os irmãos permitam que a gente ore logo, tá bom? E a gente vai acompanhando o texto, tá? Para que a gente não tenha que ler tudo que nós vamos tentar ver nessa noite. Então vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Oremos. Deus querido, nós queremos nesta noite te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui, neste lugar de adoração. E queremos também te pedir que o Senhor nos ajude a compreender a Tua real participação em nossas vidas. A Tua presença que faz toda a diferença em todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos. Queremos, ó Pai, compreender que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Por isso te pedimos nesta noite que Tua palavra nos ajude a ter essa compreensão, para que nós possamos sair daqui fortalecidos em nossas guerras diárias, sabendo que o Senhor, em Tua infinita misericórdia, há de nos dar a vitória conforme a Tua vontade e o Teu agrado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e por Tua misericórdia nós temos vivido. Em nome de Jesus, fala ao coração de todas as pessoas que aqui estão. Que Teu nome seja honrado nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós vimos então na semana passada, nós começamos a ver a história de Gideon, a história de como Deus usa os fracos, foi o que nós vimos na quarta-feira passada. Gideon, um homem simples, um homem comum, não era um guerreiro, não era um comandante, não era um soldado, era apenas um homem de trabalho braçal. No entanto, Deus, quando o povo clamou por libertação, quando o povo clamou para que Deus pudesse livrá-los das mãos daqueles outros povos que os oprimiam, Deus escolheu usar Gideon. E nós vimos na quarta-feira passada então sobre isso, como Deus usa os fracos, como Deus prefere os fracos para que sua glória, para que seu poder seja exaltado diante do mundo. E isso é maravilhoso, porque até falei na quarta-feira passada, os irmãos devem lembrar, se você se considera uma pessoa fraca, então considere-se alguém que Deus pode usar, considere-se alguém que Deus quer usar, para que seu poder possa ser exaltado. Mas hoje nós vamos ver um outro aspecto, né? Porque aqui vamos começar a ver o aspecto em que Gideão vai para a batalha. Ele já foi, de certa forma, convencido por Deus de que ele é o escolhido para vencer essa batalha. Então, a questão agora é, alguém
Pronto, foi o Denis ali. Então a questão é, pega ali, por favor, William. Se der problema agora que eu resolvo aqui, William. Obrigado, William. Voltando então. A questão agora é que ele vai para a batalha. Então, se ele vai para a batalha, nós vamos ter agora novas lições sobre nossas vidas nesse sentido. O que eu queria dizer para os irmãos é que quando você caminha com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: as suas lutas, as suas batalhas, as suas guerras não são só suas, são também do Senhor. É isso que a Bíblia diz para nós. Ela diz que a vingança, né, pertence ao Senhor, ou seja, a justiça é feita por Deus. A Bíblia diz também que a batalha é do Senhor. As nossas batalhas são do Senhor. Quando nós estamos em comunhão com Ele, nós podemos ter essa certeza. E todos nós aqui temos batalhas. Alguns de nós aqui estamos lutando contra um pecado pessoal, querendo nos libertar desse pecado. Alguns de nós estamos lutando por causa do pecado dos outros, pessoas que têm nos feito mal, pessoas que têm nos perseguido, e nós estamos tentando superar isso, lutar contra isso. Ou às vezes estamos lutando para trazer um filho de volta, uma filha de volta ao caminho do Senhor, ou um esposo de volta ao caminho do Senhor, ou uma esposa de volta ao caminho do Senhor. Ou estamos lutando para que nossa família conheça o Senhor, conheça a salvação em Cristo Jesus. Enfim, a vida, os irmãos sabem disso, é uma luta, é uma batalha. Estamos sempre sendo desafiados. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. Então esses 3 inimigos constantemente, eles nos afrontam, eles nos interpelam, e nós temos que, de certa forma, agir para podermos vencer. E o melhor de tudo é, como eu já disse, que o Senhor sempre estará conosco, se nós estivermos com Ele. Há muito tempo atrás, um amigo meu estava dando aula no interior, e um senhor muito simples lá na aula que ele estava dando, alguém perguntou: mas pastor, quando Judá e Jerusalém se dividiram, que era o povo de Deus dividido, né? Israel dividido, Deus ficou de que lado? E antes que meu amigo pastor respondesse, um senhor lá, agricultor, muito simples, respondeu: Deus não fica do lado de ninguém, as pessoas é que devem escolher o lado de Deus. Então, se você escolhe o lado de Deus, você pode confiar que Deus estará com você na batalha. Amém? Então vamos ver o que aconteceu com Gideão e quais as lições para nossas vidas nas batalhas que nós vamos enfrentar. Então no verso 33 diz assim: todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Preste atenção, os inimigos do povo de Deus, os midianitas e amalequitas, eles se ajuntaram e ficaram ao redor ali de Jerusalém, certo? Ficaram ali acampados ao redor de Jerusalém. Quando isso acontecia, era sinal de que em breve o povo seria atacado. Isso já era comum, como a gente viu no texto na quarta-feira passada. Eles atacavam e levavam tudo, roubavam tudo. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez não ia ficar assim. O que acontece no verso 34? Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, que é a trombeta, né? E os abizerritas se ajuntaram após ele. O que aconteceu? O Espírito do Senhor tomou de conta de Gideão e ele tomou coragem. E pegou a trombeta, que era a trombeta de convidar para a guerra. E ele convidou para a guerra o povo de Deus. E aí o que aconteceu? Depois que ele convidou para a guerra o povo de Deus, ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Zé, a Zebulon e a Naftali. E sabe o que aconteceu? Todos eles saíram para se encontrar com ele. Amém? Eita, que maravilha, hein? De repente o homem criou coragem, de repente o homem tocou a trombeta de guerra, mandou convidar os povos, e os povos vieram. Espetacular. A primeira coisa que você precisa entender nas batalhas de nossas vidas é que o Senhor não nos deixará sozinho na batalha. Deus há de enviar pessoas para nos acompanhar em nossas lutas. Agora, a questão é, você tem pedido ajuda
para ser acompanhado nas suas lutas? Você tem dividido as suas lutas com alguém que você confia? Você tem dividido suas lutas com seus irmãos em Cristo? Você tem pedido a essas pessoas que orem com você? Você tem conversado com elas e dividido o peso com essas pessoas? Porque a ideia do Senhor é essa, é que nós possamos dividir, que nós possamos ter comunhão e assim dividir alegrias e dores. É essa a ideia de ser igreja, meus irmãos. É a ideia de nós dividirmos alegrias e dores. É a ideia de nós não carregarmos a vida sozinhos. É a ideia de que nós possamos orar uns pelos outros, de tal forma que o Senhor Jesus disse certa vez: tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado lá no céu. Tudo que vocês combinarem aqui na terra, o Senhor Jesus diz, estará ligado lá no céu. Então esse combinar é, na verdade, a gente dividir a vida com alguém, a gente falar da nossa história para alguém, a gente dividir nossas lutas com alguém, de maneira que essas pessoas possam nos socorrer, essas pessoas possam nos ouvir e possam nos acompanhar na batalha. Eu sei, meus irmãos, que tem muita gente aqui que já entendeu isso. Gente que divide seus pesos, gente que divide suas angústias, gente que divide suas lutas, e assim tem sido muito abençoado. A palavra de alguém, a oração de alguém, saber que alguém ora por você, é a coisa mais maravilhosa que existe. Todas as vezes que eu venho aqui para o púlpito, né, nesses 20 anos já, aliás, amanhã faço 20 anos de ordenação. Amanhã. E toda vez que eu venho para o púlpito, né, eu sou muito tímido e tudo, mas eu sempre lembro, tem gente orando por mim. Tem pessoas pedindo para que eu consiga, nesses 20 anos. Isso nos sustenta nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Então Gideão, Deus prova para ele o seguinte: você não estará sozinho. Vocês imaginam a alegria que Gideão teve quando ele tocou aquela trombeta e o pessoal começou a se movimentar e ele disse: vamos convidar os outros povos, e os povos vieram. Pois é, quem sabe você tem essa alegria quando você descobrir que você tem irmãos da fé sim, meu irmão. Você tem pessoas que querem sim te ajudar, te ouvir, te acompanhar, caminhar com você. O Senhor não nos deixa sozinhos. E a mão do Senhor é a mão do nosso irmão. O abraço do Senhor é o abraço dos nossos irmãos. A boca pela qual o Senhor vai falar conosco, muitas vezes, será a boca dos nossos irmãos. Assim como você pode abençoar, você também será abençoado. Aí o texto prossegue no verso 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e a terra seca ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Não se esqueça que Gideão é igualzinho a nós. Meus irmãos, o homem acabou de ter um negócio incrível, né? Proclamou o povo veio todo, está aquela multidão ali esperando a ordem dele. Aí o que que Gideão diz? Senhor, se o Senhor estiver mesmo comigo, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar um novelo de lã aqui, e se quando eu acordar amanhã, ele diz aqui, né? Se o orvalho estiver somente na lã, e a terra estiver toda seca, aí eu vou dizer que foi o Senhor mesmo e que o Senhor está aqui. Beleza. O que acontece? E assim sucedeu. Porque ao outro dia, se levantou ele de madrugada, apertou a lã, né? E do orvalho dela ele espremeu uma taça dessa, ó, cheia de água, só do orvalho da lã. Se fosse você ficaria tranquilo, pronto, Deus está comigo. Ai, que alívio, Deus está comigo. Não Gideão. Olha o que acontece aqui. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Só que agora seja diferente, a lã esteja seca e a terra esteja molhada. Gideão é um abençoado. E o que aconteceu? Deus assim o fez. Naquela noite, pois, só a lã estava seca e sobre a terra ao redor estava tudo molhado. Olha, Deus respeita as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas dúvidas e fraquezas. Deus nos conhece nossos corações, sabe exatamente como nós somos duvidosos e fracos. A gente costuma, durante um dia só, duvidar várias vezes de Deus. Só um dia. De manhã a gente começa na fé, meio-dia a gente duvida, às 3 horas da tarde a gente volta a crer de novo, 5 horas a gente duvida mais uma vez, e assim são os nossos dias, de dúvidas, de medos. E com Gideão não era diferente.
Só que Gideão faz uma prova de Deus e Deus o responde. E talvez você pense, opa, vou fazer uma dessa, hein? Opa, vou fazer uma dessa aí, Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, vou inventar alguma coisa aí, hoje chove. Se o Senhor está comigo mesmo, hoje não chove. Esse tipo de coisa, né? Quero saber se Deus está comigo mesmo. Me perdoe dizer, meu irmão, você teria um tolo se você fizesse isso. Um tolo. Por quê? Primeiro, nós estamos aqui numa circunstância completamente diferente. Esse homem vai entrar numa batalha por uma nação. Vocês estão entendendo isso? Ele vai representar uma nação. Ele vai entrar como um guerreiro que vai proclamar uma nação inteira a ir à guerra. É uma coisa que é muito, mas muito importante, de uma responsabilidade que você nem possa mensurar. Então, por isso, quando este homem mostra dúvidas e temores, o Senhor o responde. Por quê? Porque o Senhor entende que é uma responsabilidade imensa essa que Gideão está envolvido. Talvez não seja a mesma coisa com você. A sua batalha não tenha nada a ver com vida ou morte. A sua batalha não tem a ver com levar uma nação a uma guerra. A sua batalha não tem a ver com levar vidas a correrem risco. Talvez a sua batalha não tenha nada a ver com isso. Mas mesmo assim, Deus considera suas dúvidas. Deus considera os seus medos. E como é que a gente vence as nossas dúvidas e os nossos medos? Como é que a gente pode simplesmente olhar para Deus e dizer, tá, eu sei que o Senhor está aqui. Pela oração. A oração é o que mais tira as nossas dúvidas. Quando a gente está com aquele, será que Deus está aqui? Ajoelhe-se e ore. O salmista diz, né, que eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Olha que coisa. Livrou-me de todos os medos. Por quê? Porque eu orei. Porque eu falei com Ele. E ao falar com Ele, Ele tirou todas as minhas dúvidas e temores. Ele me mostrou que estava comigo. Então, quando você estiver no limiar da sua batalha e você pensar, será que Deus está comigo nessa? Será que Deus não me esqueceu? Será que Deus tem mais com o que se preocupar do que com a minha batalha? Ore. E nunca esqueça de uma coisa muito importante. A sua batalha, repito, é a batalha do Senhor. A sua luta é a luta do Senhor. Que para você, a luta do outro pode ser uma coisa tão boba, mas para Deus, como é importante para um filho dele, é importante para ele. É importante para Deus. Assim, quando duvidar, não vá fazer uma prova como Gideão, porque provavelmente não vai acontecer nada. Mas ore, porque orando, Deus tirará suas dúvidas. Amém? Então, Jerubaal, não esqueça que Jerubaal é o apelido de Gideão. Estão lembrados? Que ele derrubou lá a estátua de Baal, né? E virou Jerubaal, aquele que derruba Baal. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, olha o que Deus vai dizer para Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha o que Deus está dizendo. Gideão, tem muita gente aí nesse exército. Sabe o que vai acontecer? Se vocês ganharem, vão dizer assim, fomos nós que ganhamos, não tem nada a ver com Deus. Sabe aquela coisa, seu filho precisa fazer uma cirurgia, aí você tem um plano excelente de saúde, aí vai lá e dá tudo certo, aí você diz o quê? Eu tenho um plano excelente de saúde. Se não fosse eu trabalhar e ter esse plano de saúde, não tinha dado certo. Né? É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Eles vão dizer que foi por eles. Aí no verso 3 diz, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então imagina só, Gideão subiu lá no lugar alto, viu aquele exército todo, e diz, pessoal, é o seguinte, quem tiver com medo, ou tiver meio assim, inseguro, pode voltar para casa. O que aconteceu? Então voltaram do povo 22 mil. 22 mil estavam com medo. 22 mil pensaram, o que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente veio para cá? E aí se mandaram. E 10 mil ficaram. Aí Gideão deu pelo menos 10 mil. 10 mil, dá para fazer alguma coisa com 10 mil. Disse mais o Senhor a Gideão,
ainda há povo demais. Meu Deus. Faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, olha que teste interessante. Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, como faz o cachorro, né? Esse porás à parte, esse não vai. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, esse também não vai. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. Ou seja, que nem se abaixaram, nem beberam como cachorro, né? Pegaram a água e levaram para a boca. Então foram quantos? 300. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Lembram quanto era? 10.000. Ficaram 300. Tomou o povo provisões nas mãos, as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, lá no vale, com 300 homens, com um exército que sempre os invadia e levava tudo. Vocês imaginam quantos é que existiam lá embaixo? Daqui a pouco vocês vão ver quantos existiam. O Senhor quer exaltar o seu poder e a sua glória, e por isso enfraquece-nos mais ainda na batalha. Talvez você, no meio da batalha, você diz, meu Deus, parece que nada acontece. Muito pelo contrário, parece que está ficando pior. Quando parecer que está ficando pior, foi o Deus Todo-Poderoso que fez ficar pior para a sua glória ser maior. Para que o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza seja manifestada de tal forma que as pessoas fiquem pasmas. Porque essa história só está aqui porque 300 homens venceram um exército. Senão essa história não estaria aqui. Porque as nossas histórias maiores a serem contadas são aquelas que nós deixamos as pessoas impressionadas, porque nós dizemos às pessoas o que aconteceu e elas dizem, como isso foi possível? E a gente diz que só foi possível porque Deus fez. E o Senhor faz isso não porque Ele precisa disso, nós é que precisamos disso. Nós precisamos que Deus mostre para nós quão poderoso Ele é, quão grandioso Ele é, quão majestoso Ele é, para que nós possamos entender a quem nós devemos nossa vida, nossa reverência, nossa submissão, nosso amor. É para isso que Ele faz isso, para mostrar a grandeza, não só a nós, mas ao mundo, porque o mundo quando vê isso fica pasmo, porque humanamente, quando humanamente não é possível, aí Deus se revela poderosamente. Então humanamente isso aqui não era possível, como humanamente muitas coisas na sua vida não foram possíveis e aconteceram pelo poder de Deus. A minha própria salvação, a sua salvação humanamente talvez era impossível. Nós não queríamos nada com Deus, nós amávamos o pecado, nós tínhamos prazer no mal e o Senhor nos resgatou. Humanamente era impossível. E quantas histórias, meus irmãos, quantas histórias eu tenho em minha mente de irmãos os quais viveram coisas humanamente impossíveis. Mas eu gostaria de remeter vocês a Hebreus capítulo 11, por favor, irmãos, abra lá, Hebreus capítulo 11, só para a gente ter uma noção desse poder que se manifesta na fraqueza. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32 diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, né? Nosso Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
Amém? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Homens comuns e fracos fizeram isso pelo quê? Pelo poder de Deus. Amém? O Senhor vai lhe enfraquecer, meu irmão. Vai ter um momento que você vai dizer: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. Aí é a hora do Senhor abrir o mar, ou vir caminhando sobre as águas. Versículo 9: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Amém? Imagina só, coitado do Gideão, Deus diz: levanta, é hoje. Mas o Senhor conhece nossos corações, amém? Aí no verso 10 diz o quê? Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, Pura, que é o nome do rapaz, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Olha o que Deus disse: olha, você ainda está com medo, Gideão? Irmãos, veja como Deus nos conhece, nos respeita e nos ama. Você ainda está com medo? Então faz o seguinte: pega o Pura, que é um dos rapazes que estava lá, desça até o arraial, vá lá onde eles estão. Como era a multidão muito grande, eles nem iam conhecer quem é que estava lá, e eles desceram. E olha o que aconteceu. Versículo 11: e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Versículo 12: os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente, olha o tanto de gente, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Estão vendo o tamanho do exército? Para 300 vencerem. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como o quê? Como a areia que há na praia do mar. Sinceramente, eu nem descia. Gideão desceu, né? Chegando, pois, Gideão, lá no meio da multidão, eis que certo homem, olha que coisa incrível, estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. O sonho do cara: um pão bem grandão caía na tenda e a tenda desabava, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Perceberam o milagre? O cara decifra o sonho do outro, mas ele decifra com detalhes. Gideão, filho de Joás. Gideão não é conhecido, não é guerreiro, não é nada, é da menor tribo de Israel. E o cara vai de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele o Senhor entregou os midianitas e todo esse arraial. O cara foi usado por Deus para dizer isso aí. O que aconteceu com Gideão? O homem que mais pede sinal a Deus, tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou o Senhor. Amém? Eita, Gideão deve ter se ajoelhado: Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, esse negócio vai dar certo mesmo. Então ele adorou o Senhor, tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Voltou com autoridade: vamos lá, com 300, né? Aquela multidão, quer lá saber, o Senhor disse que a gente vai ganhar, então a gente vai ganhar. Então ele repartiu os 300 homens em 3 companhias, deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Amém? Quando você chegar no limiar da coisa, quando você estiver bem próximo do final da batalha, o Senhor há de te fortalecer. Primeiro você foi enfraquecido, não é? Lembra, né? Você foi enfraquecido. Aí quando a batalha estiver bem próxima do final, aí o Senhor te fortalece. De repente vem uma coragem, uma ousadia e diz:
rapaz, vai dar certo. E essa coragem às vezes vem por uma pregação, como essa de hoje à noite, quem sabe seja o Senhor te dizendo, vai dar certo. Vai dar certo. Ou vem pela palavra de alguém diz uma coisa e você sabe, vai dar certo. Enfim, o Espírito Santo vem a nós e nos fortalece, confirmando a nós que vai dar certo. Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse, olha, vocês vão ser entregues nas mãos de reis, mas não se preocupem com o que vocês vão dizer. Na hora, o Espírito Santo dará a vocês o que deve ser dito. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava dizendo é, na hora que for crucial a batalha, o Espírito Santo fortalecerá vocês. Assim o Espírito Santo fortaleceu Gideão. Amém? Agora vem a parte que encerra, e encerra muito bem. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Vocês viram espada aqui, não? Não, né? Que louco. Gideão mandou cada um pegar uma trombeta, os 300 homens, e cada um pegou um cântaro. E com o cântaro colocou uma tocha dentro, e vieram com isso. Trombeta e cântaro. Esses 300 homens, eles eram muito corajosos. Gideão diz, vocês vêm comigo, o que eu fizer vocês fazem também. Os caras foram. E aí chegaram no arraial, de madrugada, havia uma troca de guarda, de vigília do arraial lá, e aí foi a hora que eles chegaram. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e quebraram os cântaros. Entenderam? Dividiram em 3, 3 grupos de 100, cada grupo de 100 caras tocando uma trombeta, cada uma trombeta, é um barulho incrível, E aí vem uma sequência 3 vezes seguidas, e ao mesmo tempo eles quebraram os cântaros, que seguravam na mão esquerda, as tochas na mão direita, e as trombetas que tocavam na mão esquerda. E aí sim disseram, espada pelo Senhor e por Gideão. Quando eles dizem isso, espada pelo Senhor e por Gideão, cada um permaneceu no seu lugar, ao redor do arraial, cercando o arraial. Todo mundo começou a correr, a gritar e a fugir. O pessoal que estava dormindo. Vocês conseguem imaginar? Houve o barulho das trombetas, 3 sequências de 100. Depois eles quebram os cântaros no chão. Eles ouvem esse barulho dos cântaros, 300 cântaros se quebrando. Eles olham para cima e está tudo iluminado. Eles pensam, nós vamos morrer. Ou estamos sendo atacados. E aí o que acontece? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. Eles acordaram atordoados e saíram se matando. Isso é muito louco. E eles saíram se matando, e isso em todo o arraial. E aí teve um grupo que fugiu rumo a Zeré, a Bet-Sita, no limite de Abel-Meolá, acima do Tabate. Então os que fugiam, os homens de Israel, de Naftali, de Assé, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Ou seja, alguém avisou para aquelas tribos que tinham ido embora que os amalequitas estavam fugindo para lá. Então, que eles pegassem eles lá. E aí, Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos midianitas, impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe passagem pelo Jordão até Bet-Bará, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zibe mataram no lagar de Zibe. Perseguiram os midianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e Zibe a Gideão, da além do Jordão. Os caras se acabaram. Acabou a guerra. Entenderam como foi? O plano de Deus fantástico. Primeiro, um grupo grande se matou entre si, outro grupo fugiu. O que fugiu, Gideão avisou as outras tribos os deteram e mataram todos, inclusive os príncipes, os reis deles, e acabou a guerra. Agora me digam, algum de nós imaginava que seria assim? Se a gente não conhecesse o texto, quarta-feira passada, quando Deus chamou Gideão, o que a gente imaginava? Deus vai fazer de Gideão um guerreiro, um comandante, vai colocar um exército enorme, e eles vão para a batalha, e nessa batalha, lógico, Deus vai dar a vitória a ele, Gideão vai sair como herói, com certeza vai ser uma vitória massacrante, porque Deus vai mandar ali 40 mil, 50 mil contra aquele exército. Mas nunca a gente pensava, Deus vai mandar 300. Nunca.
E muito mais. A gente também não pensaria o seguinte: Deus vai mandar 300 e nenhum deles vai levantar a espada. Aqueles caras que foram embora, se eles imaginassem que seria assim, não teriam ido embora. O que eles pensavam? A gente vai enfrentar o inimigo cara a cara, espada a espada, a gente pode morrer. Os 300 que ficaram não pegaram espada. Não é incrível isso? Sabe o que isso significa? Que quando Deus nos conceder a vitória nas nossas batalhas, nunca vai ser do jeito que a gente imaginava. Nunca é. Nunca. Porque sempre que a gente está lutando por uma coisa, a gente sempre imagina como vai ser o fim. Não é verdade? Vocês imaginam? A gente imagina. Quando a gente quer, por exemplo, quando eu queria minha mãe convertida, eu sonhava muito. Eu sonhava pregando aqui, ela sentadinha aí. Sonhava ela vindo para a igreja comigo, sonhava eu passando na casa dela, trazendo ela. Sonhava fazendo membresia, sonhava batizando ela. Quantas vezes eu sonhei batizando minha mãe? Imaginava batizando minha mãe. Minha mãe se converteu, sim, mas nunca pisou na igreja. Eu nunca a batizei. Eu nunca vim com ela para a igreja. Não teve tempo. Mas foi essa a vitória, foi assim que o Senhor me deu a vitória. Então nós nunca sabemos como poderia ser. Nunca sabemos como Deus quer fazer. Nunca sabemos como Deus vai tirar um pecado, arrancar o pecado de nós. Às vezes, Deus vai, por sua infinita misericórdia, fazer com que simplesmente o Espírito Santo nos convença e nos dê força para abandonar aquele pecado de vez. Mas muitas vezes, Deus vai nos envergonhar. Vão descobrir o nosso pecado. Vai ficar público, todo mundo vai saber. E aí foi a única forma de Deus nos livrar desse pecado. O Senhor vai nos surpreender, sempre. Mas é bom que a gente tenha expectativas boas. Expectativas de que Deus vai fazer alguma coisa que vai ser espetacular, maravilhoso, e a gente vai poder contar para as pessoas como foi incrível aquilo que o Senhor fez. Assim como fez com Gideão, e 300 homens, essa coisa espetacular, que Ele faça nas nossas vidas também. Que a gente não tenha medo de como Deus quer fazer. E que a gente possa orar dizendo: Senhor, faça como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor achar melhor, mas que o Teu nome seja glorificado. Que as pessoas fiquem impressionadas, meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, que eles olhem e digam: Deus é incrível, Deus é poderoso, Deus é maior do que possamos pensar e imaginar, porque eu imaginei uma coisa, Ele fez outra completamente diferente. São tantas coisas que eu imaginei e que Deus fez completamente diferente. Já que a gente está quase aniversariando, esse lugar aqui era um buraco, cheio de lixo. Nós estávamos procurando terreno para a igreja e nunca pensamos que fosse aqui. E quando a minha esposa passou aqui comigo e o pastor Roberto aqui na frente, ela disse: esse é o lugar. E o pastor Caetano disse: mas irmã, aí é um buraco, só tem lixo e só tem mato. Porque aqui só tinha mato, gente. Tudo era mato. E ela disse: mas pastor, eu senti de Deus que aqui é o lugar. E o pastor disse: bom, se a irmã está orando, então a gente vai procurar saber quanto é esse lugar. A gente jamais imaginou que depois haveria uma rua, um condomínio do lado, uma pista, e tudo isso que Deus fez. Não estava na nossa imaginação. Não está na sua imaginação como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Amém? Vamos orar? Eu vou orar e depois você fala com o Senhor antes de você ir embora sobre a sua luta. Amém? Coloque sua luta nas mãos do Senhor, para que Ele te dê essa grande alegria de participar dela com você. Obrigado, Senhor da glória, por Tua misericórdia, por Teu amor, por Tua infinita bondade. Te agradeço porque o Senhor é bom, e nós podemos receber dessa bondade todos os dias. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.